Oi, PNL, Natália Saavedra por aqui para mais um vídeo sobre autoconhecimento. E hoje eu quero trazer algumas reflexões que até o professor Hélio ele trouxe em vários dos vídeos do Caminho das Palestras e também Joe Dispenza traz nos livros dele, que é a questão de que quando uma pessoa dá um salto quântico, quando uma pessoa rompe uma barreira daquilo que é considerado impossível, do quanto isso reflete, reverbera para todos nós, né? Um dos vídeos aqui do canal eu comentei sobre o efeito do centésimo macaco, que é uma das teorias que existem, de que quando existe, enfim, eu conto com mais detalhes no vídeo, né? Até vou tentar deixar nos cards aqui o vídeo, mas enfim, quando um ser de uma determinada espécie é capaz de fazer uma determinada mudança, isso acaba sendo passado de uma maneira quântica para todos os outros seres dessa mesma espécie, né? No caso eram macacos, só que isso também acontece com nós seres humanos a partir de uma certa massa crítica, né? E nós podemos ver isso em diversos conhecimentos que foram sendo passados. Por exemplo, quando Thomas Edison descobriu a lâmpada, outra pessoa também, eu não lembro quem exatamente, mas outra pessoa também no planeta descobriu algo parecido com a lâmpada, ou teve a mesma descoberta, acho que era da eletricidade, enfim. Ou seja, os conhecimentos eles estão todos disponíveis ali através do inconsciente coletivo, através desse campo morfogenético que nós todos compartilhamos enquanto humanidade. E isso nos leva a pensar que se uma pessoa é capaz de dar um salto, as outras pessoas automaticamente elas podem dar o salto também, né? Eu lembro que, se não me engano, um dos vídeos do Caminho das Palestras e também um dos livros do Joe Dispenza, ele conta que tinha um determinado limite de corrida, enfim, era um recorde, assim, enfim, que ninguém conseguia passar, ninguém conseguia correr mais do que X. E uma pessoa, um homem, botou na cabeça dele: eu vou fazer isso, eu vou correr mais que X. E todo mundo dizendo: não, porque é impossível, porque nenhum ser humano conseguiu, e etc. Você não vai conseguir. E ele treinou, foi, se convenceu de que era possível e fez, passou essa barreira. Só que o interessante é que, a partir do momento em que ele cruzou essa barreira que antes era considerada impossível para todas as outras pessoas do planeta, várias outras pessoas começaram a quebrar esse mesmo recorde. Ou seja, basta uma pessoa que faça esse salto que abre caminho para que todas as outras também o façam. E eu conto essa história e conto esse exemplo e trago essas teorias para compartilhar com vocês uma história que eu recebi essa semana que eu achei muito interessante e que para mim foi um momento eureka, assim. Eu até acho engraçado porque eu comentei com outras amigas minhas, com outras pessoas, e elas não entenderam da mesma forma como eu entendi, assim, que é um homem, existe um homem hoje, agora, nesse momento, no planeta Terra, que está fazendo, ele é milionário, então ele está gastando muito dinheiro para fazer tecnologia de ponta, assim. Ele tá todos os dias ele faz exame de sangue, todos os dias ele faz 1001 exames, ele faz tudo que é possível de mais tecnologia de ponta para reverter a idade dele. Ele quer reverter até o ponto de que fisicamente ele esteja com 18 anos. E o objetivo dele é justamente não morrer. Ele acredita que é possível que a gente consiga romper isso, que ele simplesmente ele disse: eu não consigo aceitar que simplesmente num determinado ponto as suas células decidam que elas vão parar elas vão chegar no seu limite fisiológico. Eu não consigo admitir isso e eu acredito que existe uma maneira da gente reverter isso. E é interessante porque, se a gente olhar sob a perspectiva biológica, o que ele está falando, por mais absurdo que possa parecer, porque é uma crença coletiva que nós temos de que envelhecer é uma obrigação, de que morrer é uma obrigação, de que é o inevitável. Existe
dentro das nossas células de câncer, e isso é uma coisa que o Dr. Joe Dispenza ele fala, as células de câncer, elas vivem indefinitivamente. Elas ativam um determinado gene humano em que elas não morrem. Ou seja, elas continuam sempre se reproduzindo, sempre na plena da sua capacidade, como se elas fossem jovens eternamente. Câncer não é uma coisa boa, por isso também que o câncer é tão difícil de ser tratado, por isso que tem todos os impactos que isso tem a nível fisiológico você desenvolver um câncer. Mas se isso existe numa célula cancerígena, se esse potencial de quebra de barreira fisiológica, de nível fisiológico, do quanto, até onde você pode chegar, se isso existe em uma célula que é produzida pelo seu corpo, o que te impede de também ativar esse gene em você, em todas as células do seu corpo, para que, ao invés de ser um câncer, seja você rejuvenescendo e você se tornando vivo para toda a eternidade. É interessante o paradigma, a perspectiva, né? Porque se a gente para pensar que se existe uma pessoa que está fazendo isso, significa que, por mais que, pode ser que ele não consiga, tá? Pode ser que ele não atinja o seu objetivo e ele é plenamente consciente sobre isso. Tem os vídeos dele em inglês no YouTube e ele tem um audiobook também bem interessante. O ponto é que o que ele está fazendo, ele está deixando para a humanidade os caminhos científicos para que se possa construir uma solução que fique mais barato e mais acessível para todas as pessoas. Então, quando uma pessoa rompe um limite ou chega o mais próximo desse limite, fica mais fácil para as pessoas que vêm depois passarem por aquele caminho, porque aquele caminho fica mais asfaltado, fica mais aplanado. As maiores dificuldades já foram rompidas. E esse cara, ele tá fazendo algumas coisas assim bem extremas, assim, ele tem uma rotina super rígida, porque ele sabe que o que ele está fazendo não é para ele, é algo maior. Então ele está se dedicando de corpo e alma, literalmente, para deixar esse legado para a humanidade, né? E eu achei muito interessante porque a nível de inconsciente coletivo isso tem um impacto grande, isso mexe com a gente em algum nível que talvez a gente nem mesmo esteja consciente. Talvez o fato de hoje a gente estar tendo essa conversa aqui através desse vídeo seja simplesmente porque ele já deu um grande avanço nos próprios estudos dele. E a gente começa a se abrir para essa consciência. E é interessante porque, como eu comentei antes no vídeo, né? Comentei com algumas pessoas e elas não tiveram a mesma reação que eu. E eu achei muito interessante porque tudo isso só mostra o paradigma, a maneira como a gente pensa as coisas, o filtro que a gente olha para a realidade, né? A professora Cristina Cairo, num dos cursos dela, ela justamente, eu fiz alguns cursos online, assim, eu recomendo que vocês acompanhem no final do ano, ela geralmente faz alguns cursos online, algumas palestras online, e vale muito a pena. Aquela mulher, ela é uma fonte de conhecimento muito grande. E ela fala que para você poder viver muitos anos, para você poder ter uma longevidade grande, você tem que estar disposto a se desapegar das coisas. Você tem que estar, você não pode ter apegos às pessoas, porque afinal de contas é muito possível, muito provável que quando você chegar nos seus, sei lá, 80 anos, 90 anos, 100 anos, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas próximas a você, a sua aldeia, né? Possivelmente não vai mais estar aqui. Possivelmente já vai ter passado dessa para uma outra realidade. E você tem que estar disposto, aberto e treinar desde hoje o desapego para que você possa se permitir continuar se abrindo para novas relações, novos amigos, novas conexões, para que você possa continuar tendo um grupo de suporte, tendo pessoas que estão no seu campo para nutrir você e para que você possa nutrir essas pessoas de uma maneira saudável por toda a sua vida. A gente tem que se acostumar com o fato de que as pessoas vão ir e vir
durante a nossa vida, durante os nossos dias, e a gente precisa treinar isso para a gente se preparar para quando a gente ficar mais velho, para quando a gente ficar mais velha. E esse treinamento de longevidade faz parte desse paradigma de você viver mais tempo, de você querer viver, ficar mais jovem, chegar aos 18 anos, mesmo tendo 50, 60, 80. Esse trabalho que esse rapaz está fazendo, e é interessante porque até nos vídeos dele, assim, choca um pouco, assim, porque ele já tem mais de 40 anos e ele ainda está bem, assim, jovem, assim, é muito chocante. A gente precisa estar preparado também mentalmente, né? Eu acho que não é só o físico, as duas coisas andam juntas, assim. Se você não se prepara mentalmente, você não tem a capacidade de resistir fisicamente. E uma das pessoas com quem eu conversei sobre esse assunto foi muito engraçado, porque a primeira coisa que essa pessoa falou foi, e aí olha o sistema de crenças, assim, é uma pessoa bem religiosa, é uma pessoa que tem uma visão de mundo, bom, ela usa óculos para miopia, acho que isso já diz tudo, né? Que são pessoas que têm medo da morte, são pessoas que não conseguem enxergar o futuro, são pessoas que têm uma rigidez de pensamento muito grande. E essa pessoa me disse assim: por que esse homem quer adiar o inevitável? Começa assim. Para ela não existe a possibilidade de que se ele rompe o inevitável, todas as outras pessoas podem romper o inevitável também. Isso nem passou pela cabeça. Segunda coisa que essa pessoa me fala: mas como é que tu vai viver 200 anos e as pessoas que tu ama? Olha o apego, né? Olha a percepção. E aí eu falei para essa pessoa assim, mas se tu vive 200 anos a partir da tecnologia e tudo mais que vai estar disponível, as pessoas que tu ama também vão estar ali junto contigo, todo mundo vai estar no mesmo barco. Ai, mas eu não quero isso. Ai não. Uma outra pessoa, é engraçado, olha, essa pessoa tinha 30 anos, acabou de fazer 30 anos e já tem essa visão fechada sobre o que é a realidade, o que é possível, o que não é possível e tudo mais. Uma outra pessoa também na faixa dos 35, mais ou menos, me disse, mas isso é antinatural, isso vai contra o que Deus quer. Não é interessante? Olha a perspectiva que essas pessoas colocam, olha o significado que essas pessoas dão para você romper determinados bloqueios, determinadas coisas que existem no hoje. Se uma célula de câncer ela tem essa capacidade, significa que nós também temos, e tudo foi criado pela mesma mão, como diz o alquimista. Ou seja, todas as coisas foram criadas pelo mesmo Deus, universo, energia, força vital, que você quiser chamar, o todo. E tudo isso, essa capacidade intrínseca, ela existe em cada um de nós. Basta que a gente esteja pronto, disposto a se doar de corpo e alma, como esse rapaz, para romper barreiras que são consideradas impossíveis. O que leva a um segundo ponto, né? O que é impossível? Olha as infinitas possibilidades que existem de nós termos uma existência, né? E o professor Hélio, inclusive, ele fala que é possível viver para sempre, você só precisa descobrir como trocar as partes e você não pode ficar muito tempo no mesmo lugar. Aí volta naquilo que a professora Cristina Cairo falou sobre o desapego e tudo mais. Será que você está preparado, preparada para viver para sempre? Para fazer isso que o professor Hélio Couto fala? Olha, encontrar isso essa semana foi assim, ó, uau, mind blowing, assim, para mim foi muito, muito forte. E para você, como é que é isso? Você também pensa na longevidade? Você também pensa em viver para sempre? O que você acha sobre essas descobertas, esses aprendizados que esse rapaz está fazendo? É isso, gente. Me conta aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.